Pablo já falou aqui. Tudo nosso. Ao vivo. Já pode entrar aí. Tá cantando. Veja aí como é que tá. Ainda não entrou ninguém não. Entrou. E aí, João Matheus. E aí, Gabriel. Boa noite. Todo mundo pega aí o caderno e a caneta, que hoje a gente vai falar sobre ações. O primeiro passo para você montar sua carteira. A gente já bem a fundo nisso hoje. Vamos lá. Esperar a galera entrar aí, como sempre. Escutar uma musiquinha. Vamos lá. E aí, Mercinho. Galera que já tá aqui, vai clicando no coraçãozinho, lasca o dedo nesse coração para divulgar a live para mais pessoas e mandem para 5 amigos pra gente atingir eles e ajudar eles a cuidar do dinheiro dele melhor. Vamos lá. Todo mundo clica aqui no coraçãozinho aqui no canto. Esperar mais uns 2 minutinhos pro pessoal do Telegram entrar, pro pessoal dos outros lugares entrarem também. 2 minutinhos e a gente começa. Vamos lá. Já separa o caderno, separa a caneta. E aí, Pedro, Nicolas. E aí, Igor. Léo, Larissa, oi, boa noite. Jonathan. Mais um minutinho e a gente começa. Camila, Luiz, boa noite. Oi, tudo bom? Betinho entrando agora. E aí? Todo mundo clica aqui no coraçãozinho, lasca o dedo nesse coração aqui no cantinho, fica clicando um monte de vez para enviar a live para mais pessoas. Quero ver esses coraçãozinhos subindo. E clica aqui no aviãozinho e manda para 5 amigos pra gente ajudar a divulgar a live. Boa noite, Léo. Vamos lá, mais 20 segundinhos e a gente começa. Todo mundo clicando aqui no coraçãozinho, bora lá, antes de começar. Fernanda, Renato, e aí? Mais 20 segundinhos e a gente começa. Pronto, acho que já dá pra gente começar, né? Vamos lá. Todo mundo pega o caderno, pega a caneta, que hoje o conteúdo vai ser pesado. A gente vai falar sobre ações, sobre negócios. Vou te ensinar a escolher a melhor empresa, as melhores empresas para você montar a sua carteira. Mas antes, eu vou fazer um resuminho da live de ontem para quem perdeu. Vou falar rapidamente sobre o que a gente falou ontem, né? Boa noite, Patrícia, Aira, José Augusto. Galera que tá entrando agora, clica aqui no coraçãozinho, lasca o dedo nesse coração e envia para 5 amigos. Vamos lá. Ontem eu falei aqui na live, rapidinho, sobre as 4 fases da sua vida financeira. Eu expliquei quais são as 4 fases que todo mundo passa, a maioria vai passar, para você descobrir em qual fase você tá. Eu falei sobre o endividado, sobre o pequeno investidor, sobre o investidor e sobre a liberdade financeira. Quem estava aqui ontem já conseguiu identificar em qual fase você tá? Deixa aí. Só não precisa botar a fase, só bota se sim ou se não. Graziana aí, investidor. Isso aí eu já conheço. E o resto, conseguiu todo mundo pegar o conteúdo ontem? Foi tranquilo? Ontem eu também falei sobre os 3 pilares da riqueza, que é o que você tinha que fazer antes de começar a investir, que é aprender a gastar o seu dinheiro bem, ganhar mais dinheiro, procurar renda extra para complementar o seu salário e investir melhor, que é o que você está aprendendo aqui durante esses 7 dias de live que vai acontecer aqui no Instagram. E aí, Gabriel Galdino, Cadu. Então, a gente passou por esse conteúdo ontem. E é muito importante, uma coisa que eu deixei claro ontem, que antes de você começar a investir, se você já tem família, se você já tem filhos,
Se você tem uma casa para manter, se você tem um gasto fixo bem definido, é muito importante que você monte a sua reserva de emergência, que é o equivalente a 6 a 12 meses do seu salário, para você usar caso aconteça algum imprevisto e você não precisar tirar o dinheiro dos seus investimentos. Então é muito importante que antes de começar a investir, você tenha sua reserva de emergência. Mas como eu falei, para quem é mais novo e ainda não tem o gasto fixo, já pode pular essa parte da reserva de emergência e vamos começar a investir em ações hoje. Então, Barros entrando. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Já falei sobre o que teve na live de ontem, todo mundo que estava aqui já deu para entender. Deixei a live disponível lá no Telegram também para quem perdeu. E hoje a gente vai aprender a explodir a sua carteira, potencializar os seus ganhos. Porque as ações, os negócios, né, que são as empresas, elas são a forma que durante o tempo elas foram o melhor investimento para quem pegou. Quem virou sócio de alguma empresa, as ações foram a que melhor performaram dentre as outras classes de ativos, né, dos investimentos. As perguntas eu vou deixar 10 minutinhos no final para ir respondendo de todo mundo. Eu vou dar primeiro o conteúdo para não ficar o tempo muito curto e no final eu abro pergunta para todo mundo que ficar com alguma dúvida. Porque hoje eu vou falar sobre tudo de ações. Então, depois que eu falar tudo, se você ainda tiver alguma dúvida, aí a gente abre esse tempinho no final. Vamos lá. Primeiro, antes de a gente entrar mesmo em ações, eu queria falar para vocês algumas siglas que a gente vai usar muito por aqui durante a semana para você ficar mais acostumado com a forma que a gente vai falar sobre... Quando a gente for falar sobre alguma coisa específica, você já entender o que é aquilo que eu estou falando. Então, a primeira sigla que eu vou falar para vocês anotarem aí, já podem anotar no seu caderno, é o IPCA. O IPCA, ele é o índice que representa a inflação, que como eu falei ontem, a inflação é uma porcentagem que vai deixar os produtos mais caros todo ano. Ou seja, por exemplo, se a inflação desse ano vai ser de 6%, próximo ano os produtos vão estar 6% mais caros. Você perde o seu poder de compra com a inflação. Então o IPCA representa a inflação. A gente vai usar muito esse nome daqui para frente, então já anotem. A segunda sigla que eu quero falar para vocês é o CDI, que muita gente escuta quando pensa no Nubank, acho que vocês já viram propagandas. Ah, o seu dinheiro rende tanto por cento do CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É a taxa que os bancos cobram quando elas fazem, vamos dizer, empréstimos entre eles mesmos. Eu sou, por exemplo, o Banco do Brasil e vou emprestar dinheiro para o Bradesco. Esse empréstimo entre bancos tem essa taxa que a gente chama de CDI. E normalmente a taxa do CDI ela anda em conjunto com a taxa Selic, que a taxa Selic é a taxa de juros básica do Brasil. Quando você escutar, os juros do Brasil está em tantos por cento, que hoje a taxa Selic está em 2%, né? Os juros do Brasil está em 2%, que é quando você vai pegar um empréstimo, por exemplo, vai ser baseado na taxa de juros, que é a taxa Selic. O CDI sempre anda muito perto da taxa Selic. Então já anote aí, o IPCA é a inflação, o CDI é a taxa entre as transações de bancos, quando um empresta dinheiro para o outro, e normalmente a gente é recompensado quando a gente investe no CDI de algum banco por essa taxa, que anda junto com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil. Então, inflação, IPCA, taxa Selic, taxa básica de juros no Brasil, e CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Essas são algumas dessas siglas que a gente vai usar durante a semana. Não perdeu nada não, a gente começou agora. Eu só falei sobre as siglas que a gente vai usar durante a semana, que é o IPCA, que é a inflação, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxa que os bancos cobram quando emprestam dinheiro entre si. Foi basicamente isso até agora, então já anota aí no caderno. Todo mundo conseguiu anotar essas siglas, já pegaram, posso passar para o próximo conteúdo, posso avançar aqui. Ou quer que eu repita? Beleza, vamos lá. Tá dando para pegar, né, o conteúdo certinho até agora? E aí, Maria Paula entrou agora. Vamos lá.
E o porquê eu tô te dizendo essas siglas que a gente vai usar? Porque o objetivo, quando você começa a investir em ações, em fundos imobiliários, quando você forma a sua carteira, repete o do CDI, tá? Antes de avançar, então, eu vou repetir. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É a taxa que os bancos cobram quando eles emprestam dinheiro entre si. Por exemplo, eu sou o Banco do Brasil e vou emprestar o dinheiro ao Bradesco. O CDI é essa taxa de juros que eles vão cobrar de um para o outro quando eles emprestam dinheiro. E normalmente a taxa do CDI é atrelada à taxa Selic. Elas são muito parecidas. Deu para anotar, né? Então vamos lá, vou avançar. Como eu disse, eu te disse essas siglas porque a gente vai usar muito elas para saber sobre a rentabilidade da sua carteira. Quando você começa a investir, que você monta a sua carteira, o objetivo dela vai ser sempre ser comparada à inflação, ao CDI, para você saber se você está indo bem ou não. Então, qual vai ser o objetivo, seu objetivo quando você montar a sua carteira? Vai ser sempre ficar acima da inflação, ganhar da taxa da inflação, ganhar do CDI e ganhar do Ibovespa, que é a média da rentabilidade entre as ações da bolsa, né? É o índice Ibovespa, que é todas as ações juntas em um índice só, e eles formam a média de rentabilidade. Então, seu objetivo é sempre ganhar desses índices. Aí é isso que a gente vai aprender a fazer aqui. Vou ensinar você a escolher boas empresas para sempre conseguir bater a meta. Pronto, vamos avançar, né? A gente já sabe então as siglas que a gente vai usar durante a semana. E agora eu vou falar para vocês. Tá, beleza, vamos lá, né? Antes de a gente passar para o próximo assunto, quem entrou agora, clica aqui no coraçãozinho, mete o dedo nesse coração, porque vai ajudar a divulgar a live para outras pessoas. Então, clica aqui sem parar nesse coração, porque ajuda demais a entregar esse conteúdo para outras pessoas. É um conteúdo de graça que eu vou dar aqui hoje sobre ações, que muitas outras pessoas cobram bem mais caro para passar isso para elas. Então, é muito importante que a gente consiga atingir mais pessoas. E clica aqui no aviãozinho também e manda para 5 amigos para ajudar eles a cuidarem melhor do seu dinheiro. Enfim, vamos lá, vamos dar continuidade. Agora eu vou falar para vocês uma coisa muito importante, que é o efeito manada. O efeito... Desculpa aí, galera. O efeito manada é quando você segue as indicações do mercado. Por exemplo, eu sigo o Thiago Nigro, que é um cara que fala muito sobre finanças. Aí ele indica uma ação, por exemplo, a ação da Magazine Luiza. Ele começou a falar muito dessas ações da Magazine Luiza no Instagram dele. E o que é que acontece? Como as pessoas confiam muito no Thiago Nigro, elas acabam indo comprando por impulso. Todo mundo vai e começa a comprar a ação da Magazine Luiza. E quando você compra muito as ações tendem a valorizar, porque elas sentem que muita gente está procurando por elas. Quando você compra muita ação, elas tendem a valorizar. Quando o pessoal começa a vender as ações, elas tendem a cair porque perde o interesse na empresa. E o que é que acontece com o efeito manada? Quando o Thiago Nigro indica essas ações, todo mundo começa a correr para elas. Muita gente desinformada que nem estudou sobre a empresa e entra nela só porque o cara indicou. Aí o que é que acontece? Começa a inflar muito o preço das ações, as ações começam a subir demais sem ter justificativa, simplesmente porque muita gente está comprando. Então você tem que ter cuidado com esse efeito manada, porque de repente o Thiago Nigro comprou as ações baratinhas e todo mundo que começou a entrar depois fez o preço subir. E quando a ação sobe, ele começa a vender. As pessoas que têm muito dinheiro nessas ações vão começar a vender. E quem está comprando caro durante o tempo que ela vai subindo vai levar um prejuízo, porque as ações vão começar a cair mais rápido. Então você tem que ter muito cuidado com essas dicas quentes, com as pessoas que vão indicar uma ação para você sem ter fundamentos. Você tem que sempre levar em consideração a sua opinião acima de tudo. Você tem que saber analisar a ação, você tem que saber o porquê você está se tornando sócio daquelas empresas e não simplesmente comprar porque viu alguém indicando. E uma coisa muito importante na bolsa é que você precisa ser corajoso quando as pessoas estiverem medrosas e ser medroso quando todo mundo estiver corajoso. Mas por que disso? Porque quando as pessoas estão medrosas, as ações tendem a ficar mais baixas, porque as pessoas não estão querendo comprar, estão com medo de comprar, então o preço está lá embaixo ainda, está estagnado. Aí o que é que você faz? Enquanto todo mundo está lá com medo de comprar, você vai e compra aquelas ações baratinhas. E quando o pessoal começar a se animar novamente, começar a comprar as ações de novo, você vai pegar esse ciclo de alta todinha, porque você entrou quando ninguém queria. Compre quando ninguém quer e venda quando tiver todo mundo querendo, porque você vai comprar barato e vai vender lá em cima com preço alto para as pessoas que estão querendo entrar agora.
Você tem que sempre saber se aproveitar desses ciclos do mercado. Saber a hora de comprar e saber a hora de sair. Você sempre compra quando as ações estão em baixa, que eu vou mostrar para vocês como é que eu analiso isso mais pra frente. Estou mais dando uma base aqui antes de a gente começar. E vai vender quando elas estiverem em alta. Esse é o objetivo, sempre comprar barato e vender caro. Tá dando para pegar, né? Até agora estamos só conversando. Daqui a pouco a gente começa no conteúdo mesmo para você aprender a analisar as empresas. Galera que entrou agora, clica nesse coraçãozinho aqui, não para de clicar porque vai ajudar demais a divulgar a live para as pessoas que vão aprender a cuidar melhor do seu dinheiro. Então vamos mandar para todo mundo, né? Agora vamos entrar de fato e começar a falar sobre ações, o conteúdo de hoje. Primeiramente, você precisa saber como é que uma empresa entra na Bolsa de Valores, porque você não vai pegar, por exemplo, o mercadinho da sua esquina e vai conseguir virar sócio dele na Bolsa de Valores. Para você para uma empresa entrar na Bolsa de Valores, ela já é analisada por vários especialistas, então não é qualquer empresa que vai entrar na Bolsa. Você já pega menos risco por causa disso, porque antes dela entrar, já tiveram especialistas que analisaram se ela se encaixa naquele meio e vão fazer ela entrar na Bolsa. E o que é que acontece? Ela passa por um processo chamado de IPO, que é abertura pública de capital, que é quando ela pega uma parte do valor dela e abre para as pessoas. Por exemplo, a empresa vale 10 bilhões, ela vai transformar esses 10 bilhões em ações, ela vai dividir por o preço de alguma ação que ela vai estipular lá e vai distribuir e deixar essas ações disponíveis para as pessoas físicas, que somos nós, se tornarem sócios daquela empresa. Quando você compra a ação, você está comprando uma fração daquela empresa e vai se tornar sócio dela. Então esse é o processo que ela sofre quando ela vai entrar na bolsa. Primeiramente você tem que saber disso, ela passa por um processo chamado de IPO, ou IPO, né, que a galera fala muito. E agora vamos entrar nos conceitos que você precisa saber quando vai investir em ações. A primeira coisa, já anota aí no seu caderno, é os dividendos, que muita gente fala. O que são os dividendos, né? Já anota aí no caderno que agora eu vou te passar o conceito para você escrever certinho. Todo mundo anotou já aí dividendos? Os dividendos é quando uma empresa, vamos dizer, Magazine Luiza, eu gosto de usar como exemplo a Magazine Luiza porque é uma das ações mais famosas da bolsa, né? A Magazine Luiza, por exemplo, teve um lucro de 100 milhões de reais no terceiro trimestre. Ela disse que lucrou 100 milhões de reais. E o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar uma porcentagem desse lucro que ela teve e vai distribuir para os acionistas, que somos nós. Vai distribuir para os outros sócios, porque afinal, se você é dono da empresa, você tem direito a ganhar uma parte do lucro dela. E ela vai distribuir uma parte desse lucro por meio dos dividendos. Então, os dividendos é a parte do lucro da empresa que vai ser distribuída para os sócios, que somos nós, para os acionistas da empresa. A gente vai receber, claro, não vai receber muito assim para quem tem poucas ações, porque você vai receber proporcional ao quanto você tem da empresa, né? Se você tem poucas ações, você vai receber proporcional àquilo. Então, os dividendos é o lucro que vai entrar diretamente na sua conta. Ele não vai entrar, por exemplo, no preço da ação. A ação custa 120 reais, por exemplo, e o dividendo não vai acrescentar o valor no preço daquela ação. Ele não vai fazer a ação custar, por exemplo, 121 reais. Os dividendos é um valor líquido, já descontado de imposto, de tudo, que vai cair diretamente na sua conta da corretora, como se você tivesse feito algum depósito. Como se alguém pegasse aquele dinheiro e depositasse na sua conta. Já cai livre de tudo para você pegar e, se você quiser, você vai sacar, mas o importante é que você reinvista, compre mais ações para potencializar o seu poder de receber dividendos, né? Quanto mais você compra, mais dividendo você recebe. E outro conceito importante é sobre os tipos de ações, porque não são simplesmente ações que existem na Bolsa de Valores. Dentro dessas ações a gente tem categorias. A primeira que eu vou passar para vocês é a Blue Chip. É o tipo de ação, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. As Blue Chips são aquelas ações mais consolidadas. São, por exemplo, a Petrobras da vida, um Banco do Brasil, que são empresas que já estão há muito tempo na Bolsa de Valores e tendem a sofrer menos oscilações. Por exemplo, é um valor que ela já está mais estabelecida, que as pessoas já estão acostumadas. Por exemplo, o Banco do Brasil, a gente sabe que ele sempre vai oscilar entre R$ 35 e R$ 45, não vai subir muito ou descer mais do que isso.
São aquelas ações que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe que dá lucro, todo mundo já sabe que consegue passar por crises e são consolidadas no mercado. E como consequência, elas são mais seguras para você investir. Principalmente para quem está começando agora, eu indico você começar comprando blue chips, porque são empresas mais consolidadas e você consegue sentir melhor esse mercado, né? Porque elas não vão valorizar nem diminuir tanto o seu valor. Então, comece procurando as blue chips. O segundo tipo de ação que eu vou falar para vocês são as small caps. Vou anotar aqui de novo. São as small caps, que são aquelas empresas menores que entraram recentemente na bolsa de valores. As blue chips são as mais antigas, que já estão consolidadas, e as small caps são empresas com valores menores que tendem a se valorizar um pouco mais rápido. Elas são empresas mais, por exemplo, vamos dizer, são empresas mais arriscadas. Não são tão arriscadas, mas quando você escolhe boas empresas, você diminui esse risco. Elas são empresas que tendem a se valorizar mais rápido, porque elas estão em crescimento rápido. São as empresas que a gente chama de empresas para crescimento rápido. As blue chips, elas tendem a pagar mais dividendos, porque elas já estão consolidadas e recebem muito lucro. Então, normalmente, a gente compra blue chips focadas em receber dividendos e as small caps focadas em alavancar capital, porque elas tendem a se valorizar mais rápido. Deu para pegar até agora? Já estão entendendo o que são as blue chips, o que são as small caps? Tá dando para anotar? Quer que eu repita alguma coisa? Se alguém precisar aqui repetir, que eu repita, é só falar aí, que eu falo tranquilamente. Pronto, beleza. Acho que todo mundo já anotou. Então, vamos continuar. Vamos lá. O outro tipo de ação que eu quero passar para vocês são as microcaps. Vou escrever aqui de novo, para ficar mais fácil de entender. As microcaps são aquelas empresas que estão passando por recuperação judicial, que é quando a empresa estava muito perto de quebrar, aconteceu alguma besteira, participou de algum escândalo, como por exemplo a Oi. A Oi já foi uma empresa muito grande na Bolsa de Valores e hoje ela está passando por muita dificuldade, ela está bem endividada, mas ela está passando por um processo de recuperação, que é quando a empresa está valendo quase nada, está quase quebrando e elas fazem um plano para se recuperar ao longo do tempo. Então são as microcaps, são as empresas que normalmente custam centavos, chegam até a valer R$3 por aí, ainda é considerado uma microcap. Elas são bem mais arriscadas, porque você vai pegar uma empresa que está quase quebrando e vai acreditar nessa recuperação dela. É uma questão de risco mesmo muito mais alto do que as outras, porque você ou pode perder tudo ou pode ganhar muito dinheiro, porque normalmente as grandes valorizações ocorrem com as microcaps, pelo valor dela ser baixo. Por exemplo, se você pegar uma blue chip que custa R$100, é mais fácil uma ação que custa R$100 ir para R$200, ficando bem cara, ou uma ação que custa, por exemplo, 50 centavos ir para R$1. Para uma ação de R$100 se valorizar 100%, ela teria que virar uma ação de R$200. E uma ação de 50 centavos, para ela ganhar 100%, ela precisa só virar R$1. Então, a tendência de quem investe em microcaps é ganhar muito mais, de forma muito mais rápida, mas é muito mais arriscado. Normalmente o pessoal, quando investe, eles pegam as empresas de dividendos, que são as blue chips, as small caps, e transformam, por exemplo, em metade da sua carteira entre esses dois tipos de ações e vão botar, por exemplo, uma ação da sua carteira. Vamos, por exemplo, dizer que você tem 15 ações na sua carteira de empresas. Dentre essas 15, você vai ter 10 blue chips e 4 small caps e uma só microcap, que é aquela aposta que você vai fazer para se valorizar muito mais rápido. Tá dando para entender? A microcap sempre é a que você vai investir menos, porque ela é mais arriscada. É mais como uma aposta mesmo de você acreditar que a empresa vai conseguir se recuperar. Mas também quando você acerta na microcap certa, você tende a multiplicar seu dinheiro muito mais rápido. Estão conseguindo entender? Normalmente, quando você estuda sobre investimentos, uma coisa que você vai perceber é que o risco e a rentabilidade andam lado a lado. Normalmente, quando você investe em algo que tenha mais risco, você tende a ganhar mais. Quando você tem um investimento mais conservador, você tende a ganhar menos. Então, você tem que achar um meio termo entre essas duas coisas. Você tem que equilibrar tanto com ações de menos risco,
pelo menos a maior parte da sua carteira tem que ser ações de menos risco, e também é necessário que você tenha umas de mais risco, como as microcaps, para você dar uma potencializada nos seus lucros. Os dividendos caem na conta da corretora, como eu falei. Eles já vão cair líquidos direto na sua conta da corretora. Aí de lá você pode sacar ou comprar novas ações. Pronto, vamos avançar aqui. Já falei os tipos de ações, todo mundo anotou aí, né? Deu para pegar todos os tipos. Se alguém estiver precisando que eu repita alguma coisa, a hora de falar é agora. Senão eu já vou passar. E a galera que tá aí na live agora, que entrou gente nova, lembra de clicar aqui no coraçãozinho pra gente mandar essa live para mais pessoas, e clicar no aviãozinho e mandar para 5 amigos. Não vai custar nada, você clicar aqui e mandar para 5 amigos. Você não vai estar só me ajudando, você vai estar ajudando as pessoas que vocês vão mandar também. Então, todo mundo já anotou, né? Vamos passar. Uma coisa muito importante é você saber o que é a liquidez, que todo mundo fala. Por exemplo, eu compro uma ação que tem liquidez de 3 dias, por exemplo. Aí as pessoas ficam se perguntando o que é a liquidez. A liquidez é o tempo, anota aí. Liquidez, foram 3 tipos, ó, vou voltar aqui. Foram 4 tipos de ações. Foram as blue chips, as small caps, foram 3 tipos mesmo. As blue chips, as small caps e as micro caps. Tá certinho. Tá. Vamos lá, o que é a liquidez? Já anota aí no seu caderno. A liquidez é o tempo que demora para a operação ser consolidada. Por exemplo, eu comprei uma ação na segunda-feira, mas na hora que eu compro aquela ação, ela não vai entrar diretamente no meu CPF. Ela já vai aparecer na sua corretora, já vai estar lá dizendo que você comprou, mas ela só vai de fato ir para o seu CPF, ser registrada no seu nome, depois de 3 dias, porque é o tempo de liquidez para o ativo ser consolidado na sua carteira. Você compra hoje, mas ele só vai entrar de fato na sua conta depois de 3 dias. A mesma coisa é quando você vende uma ação. Por exemplo, eu vendi uma ação hoje, mas o dinheiro só vai ficar disponível para saque. Quando você vender, o dinheiro já vai cair na sua conta. Mas você só vai poder sacar, tirar para a sua conta bancária aquele dinheiro depois de 3 dias. Porque é o tempo que demora da liquidez das operações de ações. Isso só em ações. Nos outros investimentos eu vou falar quanto é o tempo de cada um. Mas em ações demora 3 dias para você comprar e 3 dias para você vender. Eu vou falar mais pra frente como é que a gente analisa. Vai ter isso hoje na live, fiquem tranquilos. Vou mostrar como eu escolho as ações, né? Então, todo mundo pegou aí o que é a liquidez, já anotou que dura 3 dias. Porque depois, quando você vender sua ação, você vai perceber que o dinheiro tá lá, mas você não vai poder tirar o dinheiro. Você só pode tirar depois de 3 dias. Então, anote isso que é importante para depois você não ficar aperreado sem saber por que não tá conseguindo sacar aquele dinheiro. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Galera que entrou agora, vi que entrou gente nova, clica no coraçãozinho aqui até o dedo doer, clica muitas vezes e envia essa live para 5 amigos pra gente ajudar eles. Agora vamos entrar de fato em como saber se uma ação tá cara ou se uma ação está barata. Agora é a hora de você pegar o caderno para anotar, porque é a parte mais importante. É como você vai escolher as empresas que você vai se tornar sócio. Eu vou falar como eu escolho, como eu aprendi ao longo do tempo, com as mentorias que eu fiz, com as situações que eu já passei, e eu desenvolvi o meu jeito de escolher as empresas, e é isso que eu vou passar para vocês. Então, quem não está com o caderno ainda já pega, que agora sim vai começar de fato a como você escolher as suas ações. Clica aqui no coraçãozinho, quero ver esses corações subindo aqui, pode meter o dedo no coração. Vamos lá, como é que a gente analisa as empresas? É o que todo mundo está querendo saber, né? Quando você vai ver uma ação, você precisa analisar como está a rentabilidade da empresa ao longo dos anos. Você nunca vai olhar, por exemplo, quanto ela lucrou no mês passado. Você tem que puxar os dados dela ao longo do tempo para saber se aquele lucro está sendo recorrente, se ela está conseguindo aumentar ou se ela já está estagnada naquele valor. É a primeira coisa que você tem que saber. Você nunca vai puxar os dados de 1 mês ou de 2 meses. Você vai puxar de anos atrás.
Mais pra frente eu vou dizer também onde é que você vai ver esses dados. Mas antes eu vou explicar como é que você analisa. Então vamos lá. O que é que você vai olhar comigo quando você for escolher a empresa que você quer se tornar sócio? A rentabilidade, o lucro recorrente, né? Se a empresa está lucrando ou não, é muito importante você saber se ela está lucrando ou se ela está dando prejuízo. Então, primeira coisa, a empresa tem que estar lucrando e tem que ser um lucro recorrente que aumenta ao longo dos anos. Você vai olhar como está o crescimento da empresa. Por exemplo, a empresa valia 5 bilhões 5 anos atrás e depois desses 5 anos ela está valendo 10 bilhões. Ou seja, você viu que a empresa teve um crescimento de 100% em 5 anos. Foi bom, ela conseguiu crescer. As ações também subiram porque, consequentemente, a empresa crescendo, as ações tendem a se valorizar. Então, lucro da empresa recorrente, crescimento da empresa ao longo dos anos, já anotem aí. Olhar o endividamento da empresa, você tem que ver, a maioria das empresas elas têm dívidas, você nunca, não vou dizer nunca, mas na maioria das vezes quando você vai analisar uma empresa, você vai ver que ela tem dívidas, mas o que é importante é você ver que aquelas dívidas são controladas. Por exemplo, ela às vezes pode pegar um empréstimo com alguma empresa para intensificar alguma operação dela. Por exemplo, ela quer começar a investir no mercado digital. Então ela pode sim pegar um empréstimo de alguma outra empresa para intensificar aquele mercado, porque ela sabe que vai ter um retorno para ela depois. E o que é que você tem que olhar? Você tem que ver se o endividamento dela bate com o que ela tem guardado de dinheiro em caixa. Você tem que ver se o quanto ela deve, o dinheiro que ela tem em caixa, ela poderia pagar aquele endividamento que ela está hoje. Isso é muito importante que você olhe, se a empresa tem dinheiro guardado, se ela tem patrimônio suficiente para bancar aquelas dívidas que ela está criando. Então, lucro, crescimento recorrente, endividamento. E o quarto quesito que a gente vai olhar nas empresas é a governança corporativa. A gente vai ver sobre as pessoas que estão no meio daquela empresa, no pico lá, o chefe, os presidentes, os funcionários. A gente vai olhar como é que eles trabalham, se eles já se envolveram em algum escândalo anteriormente, se eles participaram de alguma coisa de corrupção. Você vai ver a avaliação dos funcionários, se eles gostam de trabalhar naquela empresa. Se for uma empresa, por exemplo, Magazine Luiza, você pode entrar no site Reclame Aqui para saber como as pessoas que usam o serviço daquela empresa estão achando dela, estão gostando do serviço dela ou não. Você pode entrar lá no Reclame Aqui para olhar como é que tá as reclamações da empresa. É muito importante que você escute a opinião das pessoas que usam o serviço e não só olhe apenas os indicadores. A empresa está crescendo e tal, mas e as pessoas que estão utilizando o serviço daquela empresa? Elas estão gostando realmente? Então o Reclame Aqui é um site que eu sempre uso para olhar, porque eu gosto de ver se está tendo muita reclamação e se quando tem reclamação a empresa resolve rápido. É muito importante que você olhe isso também. Então, resumindo, lucro da empresa recorrente, endividamento controlado, crescimento da empresa recorrente e sempre subindo ao longo dos anos, e governança corporativa e as pessoas que utilizam o serviço daquela empresa. É o que a gente vai olhar para escolher se a gente quer ser sócio da empresa ou não. E até mesmo a sua opinião, por exemplo, se você pode virar sócio da Magazine Luiza, como eu já disse, porque você compra na Magazine Luiza. Então é uma forma de você ganhar dinheiro com você mesmo. Você está usando aquele serviço e vai estar ganhando dinheiro que você mesmo está comprando algum produto lá. Tá dando para entender? Posso avançar? Todo mundo conseguiu anotar já aí o que é que a gente vai olhar? Porque agora eu vou entrar nos números de fato, né? Como é que você vai olhar? Beleza, o Graziano já mandou aí. Então, quem não pegou, já anota aí com o que ele mandou. Que agora a gente vai entrar de fato nos números. Tá, então antes de a gente entrar nos números, eu quero dizer onde é que vocês vão achar esses números que eu vou falar pra vocês. Esses dados que a gente vai falar, né? Eu uso o site Status Invest, vou escrever aqui, Status Investing, e o Fundamentos. Porque nesses dois sites é onde eu olho os dados das empresas. Eles vão fornecer tudo detalhado, quanto a empresa está lucrando, quanto a empresa está crescendo, como é que está o endividamento. Então é lá que você vai olhar. Você só digitar no Google Status Invest e procurar o nome da empresa que você quer saber, né? Que aí eles já vão te dar todos os dados sobre ela. Todo mundo anotou aí o nome do site, né? Então vamos lá, entrar diretamente nos números das empresas agora.
Antes de a gente entrar nisso, eu quero falar pra vocês que não vai ter como eu explicar os cálculos detalhados assim, tipo, eu vou falar pra vocês sobre a empresa, o quanto ela lucra. Eu não vou poder explicar pra vocês como é que faz esse cálculo pra elas lucrarem, porque o tempo da nossa live é curto. Então, eu vou basicamente passar o que é que você vai olhar e dizer qual é a quantidade boa dentro desse indicador. Eu vou te dar uma orientação que já vai dar pra você olhar as boas empresas. Por exemplo, eu vou te dizer o que é uma taxa boa para o retorno sobre o investimento dela. Aí eu vou te dar um valor que você vai se basear por meio desse valor. Mas eu não vou conseguir te explicar aqui na live como é que você vai calcular para chegar lá. Mas esses sites que eu já te passei, eles já passam com tudo calculadinho, certo? Já vão te passar os números fixos. Então, não tem necessidade também de você aprender como é que calcula esses números. Então, vamos lá. A gente está de fato aqui agora. Sim, o que é que eu vou falar agora? Eu vou falar sobre os indicadores. Quando a gente vai olhar uma empresa, a gente vai olhar os indicadores dela. A gente não tem como ver uma coisa que de fato vai acontecer, porque ninguém consegue prever o futuro. Então a gente vai olhar algo que indica que aquilo vai acontecer. Então a gente vai olhar os indicadores de crescimento, indicadores de endividamento, indicadores de lucro. A gente nunca vai olhar diretamente o que é que vai acontecer, até porque não tem como saber. Então vamos lá, o primeiro indicador que eu quero passar para vocês, já anotem aí no caderno, que é o que todo mundo usa e é um dos principais indicadores na hora de você escolher a sua empresa, é o PL. Vou anotar aqui, se escreve assim, o PL. O PL, ele é o preço sobre o lucro, é o preço da empresa sobre o quanto ela lucra, para saber se isso se justifica ou não, se o quanto ela vale realmente está sendo cotado de acordo com o que ela está lucrando. O PL, basicamente, ele serve para te dizer em quanto tempo o seu investimento voltaria para sua mão. Por exemplo, eu investi R$500 naquela empresa e o PL vai me dizer em quanto tempo esses R$500 seriam devolvidos para mim. Então, quando você jogar lá no Status Invest o nome da empresa, ela já vai te dar o número certinho do PL. Então, você só vai precisar saber qual é o número ideal. Normalmente, um número bom de PL... Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar no quadro para ficar mais fácil para vocês. Vou pegar o quadro aqui, porque aí é bom que vocês vão anotando. Eu vou tirar o celular, né, porque ontem quem estava na live viu que ficou tudo ao contrário, então hoje eu vou botar do jeito certo. Tá filmando aí certinho, tá aparecendo? Beleza, vamos lá. O primeiro indicador que a gente vai falar aqui, como eu já botei aí, é o PL. O PL é o preço sobre o lucro. Ele vai te dar em quanto tempo o seu investimento voltaria para sua mão. Aí você vai entrar no site e vai ver esse número de PL da empresa que você está pensando em investir. Por exemplo, eu vou pesquisar a empresa sobre o Banco do Brasil. Aí eu vou entrar lá no Status Invest e vou ver que o PL do Banco do Brasil, eu não sei se é esse agora porque eu não olhei, mas vamos dizer que o PL do Banco do Brasil seja de 8. Vai estar exatamente assim no site, vai ter PL, uma setinha e o número de quanto o PL vale. O que é que esse 8 aqui quer dizer? Ele quer dizer que se você investisse na empresa hoje, a tendência é que o seu investimento voltasse 100% para sua mão em 8 anos. A cada um do PL, ele representa um ano. Então, seu investimento voltaria em 8 anos para sua mão. Então, por isso que o PL é muito importante, porque você consegue pegar empresas e ver em quanto tempo você conseguiria tirar o seu investimento. Mas, como eu falei, isso aqui é só um indicador. Ele não tem como dizer precisamente se realmente vai ser nessa data. Ele faz o cálculo certinho e vai chegar nesse número em que você pode se basear. E é muito importante que você não olhe tipo, vou ver o Banco do Brasil, tem um PL de 8. Mas como é que você vai saber se esse é um PL bom ou um PL ruim? Você vai comparar empresas de mesmo setor. Por exemplo, eu vou pegar o Banco do Brasil, vou investir em uma empresa do setor bancário. Pego o Banco do Brasil e o Banco Itaú. Desses dois bancos, eu vou ver qual dos dois tem o PL mais baixo. Porque quanto mais baixo o PL é melhor para mim. Porque quanto o PL for mais baixo, eu sei que o investimento vai voltar para minha mão em menos tempo. Então o PL, já anotem aí. Quanto mais baixo o PL, melhor. Normalmente um PL bom é abaixo de 10. Porque a gente pensa no longo prazo, então 10 anos
ainda é bom, mas tem empresas que você consegue achar com PL de 2, de 3, quanto mais baixo o PL, melhor. E é muito importante que você só compare empresas do mesmo setor. Se você está vendo o PL de um banco, você só vai comparar com o PL de outro banco. E você não pode pegar, por exemplo, o PL do Banco do Brasil e comparar com o PL da Magazine Luiza. Você está comparando um banco com a varejista. Ele vai ter lucros diferentes, ele vai ter forma de lucrar diferente. Então sempre compare empresas do mesmo setor. O PL, quanto mais baixo, melhor. O segundo indicador que a gente vai entrar aqui para mostrar para vocês é o ROI. O ROI significa retorno sobre investimento. O ROI se escreve R-O-E. O ROI, retorno sobre investimento. É quando a empresa pega o seu capital, por exemplo, eu vou pegar 10 reais no meu bolso, eu sou a empresa, peguei 10 reais e vou dar ao Graziano, que está gravando a live. Eu vou dar esses 10 reais para ele e ele vai me devolver daqui a um mês 11 reais. O meu lucro sobre o que eu dei para ele foi R$1. Esse indicador vai mostrar a eficiência da empresa. Se o que ela consegue dar para investir nas áreas que ela quer, volta para o bolso dela com mais dinheiro. Por exemplo, você vai mandar o dinheiro para acasalar com outros dinheiros e ele vai voltar com um filhotinho. Então você vai ver em quanto tempo não, você vai ver a eficiência da empresa. Se ela realmente está sendo eficiente naquilo que ela está investindo. Se ela está conseguindo investir, por exemplo, Magazine Luiza pegou 100 milhões e investiu no mercado digital. Desse mercado digital, ela voltou 200 milhões para o bolso dela. Ou seja, ela teve uma eficiência de 100%. Ela mandou um capital e conseguiu dobrar. Ou seja, foi uma ótima eficiência. Ela conseguiu dobrar o valor dela. Então o ROI, quando você entrar no site, você vai procurar um ROI quanto mais alto, melhor. Lembrando que sempre comparando empresas do mesmo segmento. Banco com banco, varejista com varejista e assim por diante. Então, todo mundo anota aí o ROI. Quanto mais alto, melhor. PL, quanto mais baixo, melhor. ROI, quanto mais alto, melhor. Porque mostra que a empresa é mais eficiente nos seus gastos. E o próximo indicador que a gente vai passar aqui é o P sobre VP. Deixa eu anotar aqui. O P sobre VP é o preço da empresa sobre o valor patrimonial dela. Ou seja, é o preço que a empresa vale sobre o que ela tem guardado, o quanto ela tem de patrimônio, seja de estruturas que ela tem, por exemplo, prédios, até dinheiro guardado mesmo. Ela vai ver se vale a pena o valor que ela tem guardado com o que ela vale hoje com o que ela tem guardado. Normalmente, ela tem que ter mais patrimônio do que ela realmente vale. Então, isso seria muito melhor. O P sobre VP, você vai procurar de empresas que tenham P sobre VP menor do que 1. Empresas, vamos botar aqui, 1 para baixo. Menor do que 1, até 1 tá bom. Você não precisa até fazer esses cálculos nem nada. Você só vai precisar olhar que o P sobre VP você vai pesquisar de empresas menores que 1. Mas isso vai depender também muito do setor que você olha. Alguns outros setores você vai ter P sobre VP de 3, de 4, então por isso que é muito importante você comparar empresas do mesmo setor. Às vezes vai ter um banco que vai ter o P sobre VP de 4 e outro banco que vai ter o P sobre VP de 2. Então você vai pegar o que tiver menor P sobre VP. Normalmente é o que a gente olha, a maioria das vezes é o P sobre VP que vai passar pra gente se a empresa tá cara ou não. Se você pegar uma empresa que tem o P sobre VP menor do que 1, isso significa que ela está sendo negociada abaixo do que o que ela realmente vale. Se ela está menor do que 1, significa que ela tem espaço para crescer ainda. E quando você pega uma blue chip, por exemplo, elas tendem a ser negociadas acima do que elas realmente valem, porque elas já estão consolidadas. Então você compara com empresas do mesmo setor. Mas quando você pega uma small cap, você vai ver que muitas têm o preço sobre VP menor do que 1, porque elas ainda têm muito para crescer. Então quanto menor o P sobre VP, melhor. PL, quanto menor, melhor. ROI, quanto maior, melhor. P sobre VP, quanto menor, melhor. Você só vai precisar saber disso. Você vai entrar no Status Invest e vai procurar esses indicadores. Quando você entrar lá, vai ter uma página que vai ter todos esses nomezinhos aqui, já com o número do lado. Você só vai precisar olhar aqui. Banco do Brasil tem o PL de 8, Banco Bradesco tem o PL de 7. Bradesco ganhou. Aí você já marca um Vzinho. Banco do Brasil tem um ROI de 20%. Bradesco tem um ROI de 30%.
Bradesco ganhou, você já marca um Vzinho. E no final, quem tiver mais Vzinhos, quem for melhor nos indicadores, é a empresa que você tem tendência a investir, porque ela vai ser melhor na maioria dos indicadores. E o próximo indicador que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, que é um que eu uso muito, e o maior investidor do mundo diz que esse é o indicador preferido dele, que é o lucro por ação. O lucro por ação é o cálculo que essas pessoas que vão jogar esse número lá no site fazem para saber o quanto a empresa teria te rendido de lucro se você tivesse comprado as ações dela anos atrás. Então esse lucro por ação, o LPA, você vai procurar o maior. Quanto maior, melhor. Normalmente um lucro por ação bom é de R$2 para cima. Mas isso não significa que você vai ganhar R$2, é só um indicador para mostrar que ela está te dando lucro. Você vai comparar novamente empresas do mesmo setor e quem tiver o LPA maior, o lucro por ação maior é melhor. Então, quanto maior, melhor. Ou tá mais, melhor. Recapitulando, anotem aí. PL, quanto mais baixo, melhor. É em quanto tempo o seu dinheiro vai ser devolvido para sua mão. É apenas um indicador, não é certeza. Só para mostrar uma estimativa. O ROI, quanto mais alto, melhor. Mostra a eficiência da empresa. Empresas que têm ROIs alto, significa que elas têm uma eficiência melhor. Elas conseguem trabalhar melhor com o dinheiro que elas têm. O P sobre VP, mostra se a empresa está cara ou está barata. Procure P sobre VP nas small caps abaixo de R$1 e nas empresas grandes, nas blue chips, exemplo Banco do Brasil, Petrobras, Banco Itaú, você vai comparar entre elas qual tem o P sobre VP menor. Quanto menor, melhor. Lucro por ação, você vai olhar as empresas que têm maior lucro por ação. Quanto maior, melhor. Mas aí você não vai olhar, por exemplo, o lucro por ação da empresa tal é R$10. Beleza, é um lucro muito acima da média. Mas o PL dela é 100. Ela vai te devolver o seu dinheiro em 100 anos. Então você não pode olhar apenas para um indicador. Eu separei esses aqui para você pegar e fazer uma média dentre eles. Você vai pegar o PL. Vamos dizer que a gente vai analisar uma empresa do setor de energia, para a gente escolher em qual a gente vai investir. A gente vai pegar todas as empresas do setor de energia, por exemplo, a Taesa e a Energias Brasil. Vamos dizer que a gente vai olhar essas duas, que a gente quer investir em alguma delas. A gente vai pegar o PL da Energias Brasil e o PL da Taesa, vai botar um do lado do outro. Vai pegar o ROI da Energias Brasil e o ROI da Taesa, vai colocar um do lado do outro. Vai pegar o P sobre VP da Energias Brasil e o P sobre VP da Taesa, um do lado do outro. Aí você vai fazer uma tabela. Aí você vai chegar e vai falar, o PL de uma é menor ou maior do que a outra? Se ele for menor, beleza, essa daqui levou no quesito PL. O ROI é maior ou menor do que a outra? Se for maior, beleza, ela ganhou também, porque tem um ROI melhor, ela é mais eficiente. O P sobre VP é maior ou menor do que a outra? Se a outra for menor, beleza, ela ganhou no P sobre VP, ela está mais barata. O lucro por ação é maior ou menor do que a outra? Se for maior dessa, ela ganhou também. Então aqui você já vê que essa tem 3 pontos positivos e essa tem só 1. Então a tendência, como eu disse, não tem como você prever nada, não tem bola de cristal. A tendência é que essa empresa vai ser melhor para você no futuro. E ainda tem mais um indicador para a gente fechar em 5 indicadores, que é um dos mais importantes que você tem que olhar também, que é o Dividend Yield. A gente chama de DY. Dividend Yield, que é o índice dos dividendos, quanto a empresa está distribuindo de lucro para os seus acionistas. Quanto maior o Dividend Yield, melhor, porque significa que a empresa está distribuindo mais lucros para os seus acionistas. Ou seja, Dividend Yield, quanto maior, melhor. É mais um indicador para vocês olharem. Então, tem muito mais coisa para vocês olharem quando vocês forem analisar as empresas que vocês querem, mas com isso aqui, só com esses 5 indicadores, já dá para você ter uma ideia muito melhor sobre qual empresa você vai escolher. Normalmente, tem muitos outros indicadores, mas os que eu olho para esses. Eu pesquiso no Google, no Reclame Aqui, como eu falei para vocês, para ver como está a satisfação do pessoal com aquela empresa. Eu pesquiso, por exemplo, Petrobras, um escândalo que ela se envolveu. Se não tiver nenhum, beleza, é uma boa empresa. Então depois que eu olho isso tudo, eu vou ver se a empresa é boa ou é ruim. Então, só olhando isso aqui, você já dá para investir em boas empresas. Já dá para você começar a comprar suas ações, já dá para você dar os primeiros passos e montar uma carteira equilibrada.
É muito importante também que você monte uma carteira com diferentes setores. Por exemplo, tem Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Você não pode botar uma carteira só de bancos. Você vai escolher dentre esses bancos que existe um só deles, o que você vê que é melhor, e vai botar um banco na sua carteira. Você vai ver as ações de energia do Brasil. Você vai escolher uma das ações de energia e vai botar uma na sua carteira. Você vai pegar as varejistas, Magazine Luiza, Via Varejo, Grupo Pão de Açúcar. Vai escolher qual dessas se saiu melhor para você e vai botar na sua carteira. Então é muito importante que você diversifique a sua carteira para você pegar todos os ciclos do mercado. Porque, como eu falei, às vezes durante uma crise os bancos saem melhor, durante algum outro ciclo, vamos dizer, de metal, você vai pegar uma metalúrgica. Metal passa muito por ciclos, né? Tem a época. Então, quando você pega essa época do metal, você tende a ganhar mais naquela e perder nas outras. Então, por isso é muito importante que você se exponha a diversas áreas do mercado. Então, quem não anotou, anota aí rapidinho, porque só com isso aqui você já dá para escolher boas ações. Tira um print, qualquer coisa, para anotar depois. PL, quanto menor, melhor. ROI, quanto maior, melhor. P sobre VP, quanto menor, melhor. Lucro por ação, quanto maior, melhor. Dividend yield, quanto maior, melhor. Comparar empresas do mesmo setor. Banco com banco, varejista com varejista, energia com energia e assim por diante. Agora deixa eu guardar o quadro. Voltar para minha cadeirinha. Para a gente continuar aqui. Deixa eu encaixar aqui nesse tripé. E a gente continua. Todo mundo aí, deu para entender? Quer que volte alguma coisa? Quer que explique alguma coisa? Mandem aí antes de a gente avançar. Conseguiram pegar esses indicadores? Conseguiram anotar? Tudo certinho? Galera que entrou agora, lembra de clicar aqui nesse coraçãozinho que tá no cantinho da tela. Clica muito aí, lasca o dedo nesse negócio até ficar doendo, para que a gente consiga mandar essa live para mais pessoas, pra gente ajudar elas a cuidar melhor do dinheiro delas. E clica aqui nesse aviãozinho para você enviar para 5 amigos para ajudar eles também. Não tá só me ajudando, tá ajudando também aos seus amigos. Então, envia aí. Todo mundo já aprendeu aí, então, como é que a gente escolhe as ações, né? Só com isso aí, hoje, já dá pra você sentar, joga lá no Status Invest, já dá uma reinada. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra mim no direct, que eu vou te ajudar. Manda um print, qualquer coisa, que eu falo onde é que você clica, mas é bem tranquilo. Você vai entrar lá, vai ter a aba pesquisar, você bota a empresa, o nome que você quer, por exemplo, Magazine Luiza. Escreve Magazine Luiza e já vai vir a tabela certinho com esses indicadores. PL tanto, ROI tanto, não sei o que tanto. Então vai ser bem de boa para você achar esses dados. É super tranquilo. Caso você tenha alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem no direct depois que eu te ajudo. Então, vamos lá, né? Com esses indicadores aí, vocês já conseguem montar sua carteira. E como eu prometi, já são 9h50, né? Eu vou deixar esse espacinho de uns 5 ou 10 minutos para vocês fazerem perguntas, caso vocês tenham alguma. Pergunta aberta mesmo, pergunta sobre o que vocês quiserem, que a gente responde aqui, caso tenha ficado alguma dúvida, pra gente trocar uma ideia aqui no finalzinho da live. Mandem aí. Deixa eu ver também se passou algum aqui, eu não vi, né? Enquanto eu tava explicando. Não, tá tranquilo, né? Dá tempo de falar daqueles códigos. Qual? Os códigos das ações que você chama? Tipo, você saber o nome dela na bolsa. Por exemplo, Via Varejo, para você descobrir o nome dela. É isso que você tá querendo dizer? Me diz aí, porque aí eu já falo aqui também. Se é isso que eu tô pensando. Os códigos que vocês falam é para descobrir o nome, tipo, como saber o momento mais adequado. Ó, deixa eu explicar rapidinho. Se é isso que eu tô pensando, os códigos que vocês estão se referindo. Quando você quer saber o código, que é o nome como a ação está sendo negociada na bolsa, é só você colocar o nome da sua empresa lá no Google, por exemplo. Eu quero saber o código de Petrobras. Ah, os números no final, beleza. Eu quero pegar o nome de Petrobras. Ah, tá, entendi.
Então deixa eu explicar rapidinho. Você coloca no Google qual o código da ação da Petrobras. Aí, por exemplo, ela vai te dar Petra 3 e Petra 4. Qual é a diferença da 3 e da 4? É isso aí que eu esqueci de falar para vocês também. As ações que terminam com o final 3, com o número 3 no final, elas são ações ordinárias. O que são as ações ordinárias? É quando você compra uma ação com intenção de exercer voto na empresa, por exemplo. Mas isso é para quem tem muita ação. Quanto mais ações ordinárias, que terminam com o número 3, você tiver, você tem mais poder de voto dentro daquela empresa. Quando tiver assembleias para discutir alguma mudança na empresa, você vai lá ser convocado pelo e-mail e vai participar da reunião para poder votar. E as ações que terminam... E outra coisa, curiosidade sobre as ações que terminam com o número 3 no final. Normalmente, elas tendem a se valorizar mais rápido. Eu, particularmente, sempre compro ações com final 3. Só algumas que eu compro com final 4. Mas aí vai depender da sua análise, lá. Normalmente, quando você compra blue chips, que são as empresas grandes, mais focadas em dividendos, você pega com final 4. Por quê? As ações com final 4, elas são ações preferenciais. Ações com final 3 são ações ordinárias e ações com final 4 são preferenciais. As ações preferenciais, elas te dão direito a receber mais dividendos. Você, quando tiver a distribuição de lucros, quem tem ações preferenciais, que terminam com o número 4, tende a receber mais dividendos. Mas isso é muito irrelevante. Eles normalmente conseguem mandar os dividendos iguais, tanto para uma como para outra. Então eu sempre costumo comprar ações com final 3. E eu indicaria para vocês comprarem ações com final 3. Eu não gosto muito da 4, eu sempre prefiro a 3 porque ela sobe mais e numa possível assembleia você tem direito a votar, né, pela mudança de alguma coisa dentro da empresa. Então, se eu fosse indicar para vocês, eu comprava ações com final 3. E outra curiosidade é as ações que terminam com o número 11. Por exemplo, as ações do Banco Inter, você vai ver que tem a BID 3, BID 4 e a BID 11. A 3 são as ordinárias, a 4 são as preferenciais e as 11 a gente chama de units. Vou escrever aqui. 11 são as units, que é quando a empresa pega, por exemplo, algumas ações ordinárias e algumas ações preferenciais e juntam formando uma só. Por exemplo, ações de Banco Inter que terminam com o número 11. Ela pega 3 ações que terminam com o número 3 e 3 ações que terminam com o número 4. Ela vai somar esse valor e quando você receber dividendos, você vai ter 3 ações número 4 e 3 ações número 3 em uma só. É só essa a diferença, mas isso é bem tranquilo. Normalmente eu compro mais as ações com o número 3 no final e indico vocês a fazerem isso. E outra curiosidade é que nem todas as empresas têm vários tipos. Você vai encontrar aqui algumas empresas que só têm o número 3 e outras empresas que só têm o número 4. Então quando você pesquisar no Google mesmo, você vai ver se ela tem todos os tipos ou se ela tem apenas um tipo. Aí fica a seu critério decidir, mas quando tem os dois tipos, eu prefiro comprar a número 3. E quando tem um tipo só, eu compro a 4 mesmo. Mas na maioria das vezes eu compro a que termina com o número 3. Deu pra entender certinho? Ou quer que eu volte alguma coisa pra explicar? Como saber o momento mais adequado para vender as ações? Essa é uma pergunta muito importante que muita gente pergunta, né? Quando é que eu vou vender as minhas ações? Eu tenho uma visão de longo prazo, então eu sempre compro as minhas ações pensando em ficar anos com ela. Eu não penso a data que eu vou vender. Ela pode se valorizar o quanto for, pode crescer 100%, 200% e eu vou continuar. Se os fundamentos, se eu comprei uma empresa por aquele motivo e esses motivos continuam bons para mim, eu vou continuar com a empresa ao longo do tempo. Agora, a partir do momento que eu ver que a empresa já não está dando lucro, que a empresa está mudando os fundamentos dela, a governança dela está vindo alguns escândalos, está passando por alguns momentos ruins e a empresa já se valorizou demais, então é a hora de você vender. É quando as empresas mudam os fundamentos. Mas quando você tem uma empresa na carteira que está se valorizando e continua com bons fundamentos, não tem por que você vender. É a mesma coisa você pegar uma coisa que está te dando lucro recorrente e você se desfazer dela. Então não tem porquê. Se a empresa está sendo boa para você, está boa na sua carteira e continua te dando lucro, fica com ela até o dia que você vê que você não acredita mais naquela empresa. Quando você se sentir confortável, você vende. Mas eu normalmente compro a empresa sem pensar em quando vou vender. Eu compro e vou deixando ela valorizar meu patrimônio ao longo dos anos.
os dividendos vêm automaticamente ou preciso optar para fazer alguma coisa? Eles vêm automaticamente. Normalmente, quando você se torna sócio da empresa, sim, uma coisa muito importante, onde é que você busca informações sobre dividendos, sobre alguma coisa que está acontecendo na empresa. Você vai pegar, por exemplo, eu sou sócio, eu tenho ações da Magazine Luiza. Eu vou no Google e digito RI, que é Relação com Investidores, ponto Magazine Luiza. E lá nessa área de RI, de Relação com Investidores, vai ter a parte de dividendos, vai ter o tópico de fatos relevantes, que é quando ela quer comunicar alguma mudança que vai acontecer, e vai ter todos os dados lá. Para você ver quando é que ela vai pagar os dividendos, você entra no RI da sua empresa, entra na área de dividendos e vai ter lá a data de quando é que você vai receber. Eles vão entrar automaticamente na sua conta. Por exemplo, ela falou que vai pagar dividendos dia 18 de dezembro. Quando for dia 18, eles vão cair na sua conta normalmente. Você não tem que fazer nada, só esperar que eles vão cair. Mas para você saber quando eles vão cair, você entra no RI da empresa. Quanto tempo para vender uma ação? Já falei. A corretora Clear é igual a Rico, que mostra uma previsão de quanto você pode ganhar no final de tudo e qual corretora você usa, né? Tá. A Rico e a Clear, eles não mostram previsão de quanto você pode ganhar. Eles mostram quando é renda fixa, que a renda fixa você já compra na hora, você já investe sabendo quanto você vai ganhar. Ele já vai te dar a taxa na hora que você compra. Mas ações e fundos imobiliários, como são renda variável, pode subir ou cair, eles não vão te dar nenhuma garantia de dizer, você pode ganhar tanto, você pode perder tanto. Isso eles não vão te dizer. Você vai comprar a empresa porque você quer se tornar sócio e acredita que ela vai crescer infinitamente ao longo do tempo. O máximo que você pode perder é 100% e o máximo que você pode ganhar, só Deus sabe. A empresa pode crescer como a Amazon fez, infinitamente, e continua crescendo ao longo do tempo, mesmo sendo a maior empresa do mundo. Então não tem limite de ganho. Eu uso a Clear, mas a Rico também é muito boa. Eu uso a Clear porque eu já investi por ela e continuei nela, não quis mudar. Mas também é muito boa, quem quiser entrar pela Clear, eu gosto bastante. Principalmente o aplicativo de celular dela, muito bom. Faço tudo pelo celular, não preciso nem ligar o computador. Você vende para poder rebalancear a carteira. Sim, isso é muito importante. Como eu te falei, quando você tem uma metodologia de investimentos, que nem eu falei ontem, que você bota 25% ações, 25% FIs, 25% renda fixa e 25% internacional. Aí vamos dizer que alguma empresa na sua carteira, ela subiu demais e as suas ações passaram a ficar com 30% da sua carteira. Como você tem a gestão de risco de querer botar sempre 25%, aí você pode vender. Se você continua acreditando na empresa, você não vende. Mas caso você se sinta desconfortável, estando exposto a tantos por cento a mais em ações, que relativamente tem um risco maior, você pode vender sim para voltar aos 25%. Mas se você se sentir confortável, achar que a empresa vai continuar crescendo, não tem por que você vender. Mas quando ela sobe demais, você pode sim vender para ficar menos exposto ao mercado variável, né? O cara resumiu a live de um mês do negro. Que é isso? Todo mundo deu pra entender aí, agora já estão confortáveis. Quando acabar a live eu quero ver todo mundo montando a sua carteira já. Quero ver todo mundo entrando no Status Invest para escolher as suas ações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar uma mensagem no direct que eu vou te ajudar. A live não acaba por aqui, a gente só vai fechar, mas eu continuo junto com vocês. Acabando a live, qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar uma mensagem lá que eu vou ter o prazer de responder vocês. Não está entendendo alguma coisa no site da empresa, pode mandar para mim que eu vou te ajudar. Estou disposto a dar meu tempo para ajudar vocês. Então, o Instagram já vai fechar a nossa live aqui, vamos tirar o print rapidão para vocês postarem aí e me marquem que eu vou repostar para a galera saber que está acontecendo essas lives, né? Vamos tirar o print rapidão antes que o Instagram feche. Tá bom, fechado. Tá bom, né? Já deu pra tirar aí todo mundo. Quem puder repostar aí e ajudar demais e me marcar pra gente atingir mais pessoas e trazer mais gente pra cá, né? Enfim, acabou o nosso tempo. Amanhã tem mais live. Vamos falar de fundos imobiliários amanhã. Hoje você já aprendeu uma parte da sua carteira, que foi as ações. E amanhã a gente vai falar os outros 25% que são fundos imobiliários. Então não percam, porque todos os dias são importantes para vocês montarem a sua carteira. E eu espero todo mundo amanhã.
Espero que vocês tenham uma boa noite e amanhã tragam caderno novamente, caneta novamente, que o conteúdo vai ser pesado. Tchau, galera, e até amanhã. Boa noite.